Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim mostrar pra vocês alguns livros que eu li por obrigação e acabei gostando. Então, o que são livros que eu li por obrigação, né, pra começar? Aqueles livros que você tem que ler na escola, né, a famigerada lista do vestibular, e também alguns livros que você precisa ler pra faculdade. Porque sim, na faculdade você lê muito. Se você faz faculdade de letras, como eu, você lê mais ainda, né? Eu imagino que em muitas outras faculdades de humanas também. Então, vamos lá. O primeiro livro que eu queria mostrar pra vocês é justamente um da famigerada lista do vestibular, né? Que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Então, dos romances do Machado de Assis que eu já li, que não foram muitos, infelizmente, né? Ainda não cheguei nesse nível de cultura. Esse aqui, com certeza, é o melhor. Ele tem um problema pra muita gente, pra mim também, né? Da primeira vez que eu já li umas 2 vezes, eu acho, que eu já li 2 vezes esse livro, mas ele tem um problema de linguagem, que a gente tá lidando com o português do século XIX, né, então tem algumas palavras ali que são difíceis mesmo de entender, mas fora isso, assim, é espetacular, é uma história extremamente irônica, uma história cheia de assim, aquela ironia, aquele humor mais, assim, sabe, coisas que você não devia rir, mas você ri. Então aqui a gente tem, né, o Brás Cubas, que é o nosso defunto autor, ou autor defunto, né, que morreu, e agora resolveu contar sua história. Ele, basicamente, sua vida inteira foi um playboy, que não fez nada de útil para a humanidade, que, enfim, passou pela vida com seus preconceitos, com seus problemas de gente rica e deixou um grande nada para nós. E é um livro que tem um tom bastante pessimista, né, sobre a humanidade, sobre os rumos que ela está tomando, né. No século XIX, Machado já sabia que a gente não ia muito mais longe do que isso aqui. Então é uma história que eu recomendo muito, ela diz muito sobre não só a humanidade em geral, mas sobre a gente, né, sobre o povo brasileiro. É uma história que eu acho que muita gente vai se identificar, assim, vai ver o Brasil. Esse é o resumo do Brasil, é este livro. Um segundo livro que eu tive que ler também, né, literatura brasileira, só que dessa vez um livro que eu li na faculdade foi a coleção de poemas do Mário de Andrade, que é o mesmo autor de Macunaíma. E Macunaíma não entrou para essa lista porque não foi uma leitura que eu gostei tanto, assim. Eu gostei muito de estudar, né, Macunaíma. Macunaíma também é uma história que diz muito sobre o Brasil, mas eu gostei mais de estudar do que de ler, né, mesmo a história. Mas na poesia, o Mário de Andrade, ele vai longe. Aqui o homem vai longe. Então, nessa edição que eu tenho, né, da Martin Claret, não sei se dá pra ver, tem aqui no título, né, da Pauliceia Desvairada, da Lira Paulistana, que são, respectivamente, o primeiro e o último livro de poesias dele, né. E essa edição é muito legal porque ela traz as capas originais, né, traz uma reprodução das capas dos livros de poesia. E então aqui a poesia dele, assim, passa por tudo, assim, que tem para ser falado sobre o Brasil, né? Então, primeiro, esse é um autor modernista, então a gente tem uma coisa de ufanismo, né? Aquela coisa do século XX de ter esperança de um futuro, né, pro país. Então a gente começa com essa euforia mesmo, né? Nossa, a industrialização chegou no Brasil, e máquinas, e progresso, civilização, agora vai, sabe? E aí conforme vão passando os livros, né, a gente vê que não é bem assim, que as estruturas não mudam, aquela história de Brasil que a gente já conhece, né? Então é muito legal fazer esse percurso por toda essa poesia. O fim é um pouco triste, né? A gente fica um pouco decepcionado, assim, com o nosso próprio país, né? Com a nossa gente. Mas, assim, é a nossa história. Então eu acho que é importante a gente saber como é a nossa história. Não sei se ainda dá tempo de corrigir, né, de melhorar, mas é a nossa história. Um outro livro que eu já tinha muita curiosidade de ler, mas eu acabei só lendo depois de começar a faculdade de letras, foi A Eneida, de Virgílio. Então eu gosto muito de clássicos, né, acho que já deu pra perceber aqui nesse canal. Eu já conhecia a Ilíada e a Odisseia, e
a Eneida era o que faltava pra mim de, né, poemas clássicos. E aí, não contente em estudar este livro em aula, né, para uma disciplina, eu acabei pegando um curso de extensão só sobre esse livro. Então, assim, eu passei um semestre inteiro lendo este livro. Então, ele tá todo marcado. Inclusive, ele está, né, como eu levava pra faculdade, ele tem uma mancha de café. Não sei se dá pra ver aqui embaixo. Dá. Uma mancha de café, né, porque os colegas, assim, com tanto sono quanto você, nem sempre tem cuidado. Mas, enfim, o que importa é... Li esse livro muitas vezes, inclusive ele está muito riscado. Sim, na faculdade de letras a gente risca livros, sinto muito informá-los, então meu livro ele tá mais ou menos assim, ó. Bom, então pra quem não conhece, aqui a gente tem o Enéas, né, que é um príncipe, um herói troiano, melhor dizendo. Ele é um herói troiano e aqui ele foge, né, de Troia após a guerra em que os troianos são derrotados pelos gregos, lá na Ilíada. E aqui ele sai de Troia e aqui é narrado o mito de como ele chega na Itália e funda Roma. Então aqui tem toda essa questão de uma junção de mitos, né? Porque a gente conhece Remo e Rômulo, né? Os jovens que foram alimentados por uma loba e aí fundaram Roma. Tem essa historinha de mito e aqui seria o mito do Enéas, o primeiro que chegou na Itália, né? O antecessor de Rômulo e Remo, como o Virgílio narra. Então a gente tem, isso é bacana também, que a gente tem a junção desses dois mitos. Bom, agora vamos um pouquinho para a França e eu vou falar de O Estrangeiro, do Albert Camus. Esse livro eu li para o curso de francês, né? Não foi na faculdade, né? Quer dizer, um dos meus módulos, digamos, de curso de francês, eu precisei ler esse livro e ele é maravilhoso. Esse foi o primeiro romance do Camus e, assim, você não fala que foi o primeiro romance dele lendo porque, é sensacional essa história, sensacional. Então eu não posso fazer muito uma sinopse sem entregar coisas muito bacanas desse livro, mas basicamente a gente tem um personagem principal aqui que, enfim, ele é meio diferentão, né, digamos assim. Quando você vai lendo, você vai percebendo. Ele tem um jeito de pensar e ele, tipo, por exemplo, a gente começa no começo do livro, né, a mãe dele faleceu, e aí ele fica lá assim, vai lá ver ela, fica meio sem emoção, sabe, não demonstra emoção e tal. Aí depois ele pensa, tô chateado hoje, vou ao cinema. Sabe, assim, então ele é uma pessoa que pensa um pouco diferente, e aí, claro que ele vai se meter em uma confusão, digamos assim. E, enfim, a gente vê o que acontece mais pra frente. Um outro livro que eu queria ler há muito tempo, inclusive eu já tinha aqui, quando eu descobri que eu ia precisar ler ele mesmo para uma disciplina, foi Madame Bovary, do Gustave Flaubert. Então a gente tem uma mulher, né, a Emma, aqui, que é... Como explicar a Emma? Ela é uma pessoa absolutamente comum, de classe média, casada com um homem absolutamente comum e também absolutamente infeliz com a sua vidinha ordinária. Então, né, a gente vê aqui o desenrolar e como ela vai dar seus pulinhos fora do casamento em busca de alguma emoção na vida, digamos assim. Também é um livro cheio de camadas, cheio de, né, assim, reflexões um tanto quanto pessimistas sobre a vida, e o final desse livro é bastante devastador. Você termina e você fica, nossa, que mal-estar, sabe, com a humanidade. Então agora eu queria passar para 2 contos em específico que eu amei ler, né? Eu tive um semestre na faculdade em que eu li muitos contos, muitos mesmo. Eu agradeço muito ao meu professor que me fez ler muitos contos, porque descobri que amo este gênero, é maravilhoso. E, bom, aproveitando que estávamos falando de adultério em Madame Bovary, trago a vocês A Dama do Cachorrinho, de Anton Chekhov. E, assim, não tinha como não amar esse conto, porque eu acho que é o conto favorito do meu professor, e ele falava com tanta empolgação desse conto, sabe? Então, você vai passando pela história, assim, e ele, não sei o quê, e olha como isso é genial, maravilhoso, é a melhor frase da literatura. Então, assim, com toda essa emoção quando alguém tá falando com você, né, não tem como não gostar. E realmente, esse conto é bastante incrível, né? Então aqui a gente tem, bom, um homem, meia-idade, casado também, assim, entediado com sua vidinha, e aí ele conhece a tal da Dama do Cachorrinho e a gente vê o que acontece daí pra frente. E um outro conto que eu queria falar também, porque é uma das coisas mais geniais que eu já li na minha vida,
E também é uma desculpa para eu mostrar esse livro maravilhoso que é a coleção de poemas e contos do Poe. Quer dizer, na verdade, não contos, obras de ficção, né? Poemas e escritos de ficção do Poe. E o conto de que eu gostaria de falar se chama O Barril de Amontilhado. Amontilhado. Uma bebida aí, que é absolutamente genial. Assim, ele tem tensão psicológica, ele tem uma história de vingança, é praticamente o Conde de Monte Cristo em, assim, poucas páginas. Ok, essa foi uma comparação injusta, porque o Conde de Monte Cristo tem milhares de camadas, mas enfim. Este conto assim, a narrativa é genial, sabe? Você vai indo, você fica, meu Deus do céu, sabe? E aí você chega no final e você fala, ah, olha só. Então esse é um conto muito bacana. E aproveitando que estou falando de contos do Poe, eu queria recomendar também, claro, O Gato Preto, que é um dos contos, acho que mais famosos, mais conhecidos, que as pessoas costumam gostar bastante dele, né? E realmente é bastante incrível. E um conto que eu particularmente amo demais, que se chama O Poço e o Pêndulo. Gente, o Poe para escrever contos, assim, não à toa Machado de Assis era leitor de Poe, né? Assim, e Machado de Assis escreve contos maravilhosos e, bom, o Poe não tenho nem o que falar, é mestre maravilhoso, perfeito. Se vocês nunca leram Poe, vocês precisam ler Poe pra ontem. Então é isso, esses são os livros que eu queria mostrar hoje. Com certeza tem mais, né? Mas esses são os primeiros, os principais que me vêm à cabeça, assim, quando eu penso em coisas que eu tive que ler e acabei gostando e levando pra vida. Então, me conta nos comentários se você tem algum livro assim, alguma história, algum conto, alguma novela, não falei de nenhuma novela aqui, né? Ou se você já leu algum desses livros que eu mostrei, se gostou, não gostou. Enfim, curte, comenta, compartilha, me mostra pros seus amigos. E por hoje é só. Tchau!